tua direção. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor, fala comigo de madrugada. Enquanto eu diga glória a Deus. Aleluia. Livro de Isaías, capítulo 44 e versículo 1. Encurva a tua cabeça, fecha os teus olhos, peça ao Senhor para falar contigo nessa noite, amados. Pai, nós louvamos o teu santo nome, Senhor, pois só o Senhor é digno de toda adoração. Pai, até aqui nós temos visto e ouvido o Senhor Deus falar conosco, através da adoração, do louvor, da oportunidade, do testemunho, Senhor. E eu peço, Senhor Deus, dá continuidade falando com a tua igreja, através desta palavra, mesmo sem merecer, eis-me aqui, para que o Senhor Deus venha me usar para falar com a tua igreja nessa noite. Que eles possam sair daqui com a palavra no coração, que eles possam sair daqui, Senhor, dizendo: eu ouvi o Senhor, eu saí com o meu socorro, eu saí com a palavra de Deus na minha vida. Fala conosco, traz a revelação da tua palavra, fala a cada coração, e como é uma semente a tua palavra, Senhor, ao ser lançada em cada coração, que cada coração possa estar se posicionado como uma terra fértil, Senhor, para que possa ouvir, entender, receber e compreender, e acima de tudo colocar em prática, Senhor, a palavra do Senhor nas nossas vidas. Fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? E graças a Deus. Pode se assentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Acompanhe comigo a palavra do Senhor, amados. Eu preciso que você abra o teu coração e os teus ouvidos nessa noite para aquilo que Deus quer falar conosco, amém? Fica atento à palavra do Senhor, pois assim diz a palavra do Senhor, livro de Isaías, capítulo 44 e versículo 1. O subtítulo na minha Bíblia diz assim: o Senhor é o único Deus. Diga glória a Deus, aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: agora pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem eu escolhi. Quem é Jacó nos dias de hoje, que a palavra diz destino, amados? Somos nós, a igreja do Senhor. Então ele diz novamente: agora pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem eu escolhi. Diga glória a Deus. Assim diz o Senhor Deus, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem eu escolhi. Diga glória a Deus. Porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade ou descendência, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó, e o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Aleluia. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Aleluias. Quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o antigo povo, que o declare e exponha perante mim, diz o Senhor, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheço. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Parem um minutinho, em nome do Senhor Jesus. Palavra abençoada, né, amados? A palavra de Deus em Isaías,
Isaías está referindo palavras de Deus, diz para Jacó. Para que você entenda melhor, quando o Senhor se refere a Jacó, quem é Jacó? Ou seja, um dos patriarcas da fé que a Bíblia relata. A Bíblia, quando relata alguns homens, e a Bíblia chama de pai da fé, a Bíblia destaca Abraão, Isaque e Jacó. Então, para que você entenda, quando está falando de Jacó, está falando de um dos grandes homens de Deus, que já houve nessa terra, que andou na presença do Senhor, que ouviu o Senhor, que experimentou de Deus, e que experimentou um toque do Senhor na presença dele. E que a Bíblia relata muito mais, que além de, ou seja, de ser escolhido e separado do Senhor, Deus mudou o destino dele, Deus mudou o nome, Deus mudou aquilo que ele possivelmente cresceria para ser uma das piores pessoas. Se a gente for destacar aqui um tempo e falar um pouco da história de Jacó, a gente ia tomar muito tempo. Mas para que você entenda, o nome de Jacó, ao nascer, ele já foi considerado como trapaceiro. Jacó já foi considerado pelas pessoas que ele era uma pessoa ruim, uma pessoa que tinha já um índole ruim. Ou seja, como você olha para essa pessoa e você fala: poxa, pior que nasceu daquela forma, desde quando eu conheço é daquele jeito. Dessa forma era Jacó. Pessoas olhar e falar: desde quando ele nasceu, vocês não lembram que carrega ele já esse nome, já é assim. Mas a Bíblia diz que sobre de uma forma, você tenta de outra, mas você sente, você ouve, e às vezes até onde você vai, você escuta uma voz, e ali aquelas palavras Deus está falando contigo. Ninguém sabe, parece por acaso, mas Deus está falando. Ninguém conhece, como a irmã testemunhava aqui, a pastora não sabia de nada, de situações possivelmente que ela precisava ouvir, mas não era a mulher de Deus, era Deus falando. E assim é o mover do Senhor. Alguém está apontando e dizendo: quem é Jacó, quem é esse? Esse homem já nasceu destinado já a ser trapaceiro. Esse homem nasceu destinado a ser um caloteiro, a ser alguém que não vai ser uma pessoa de bem. Mas Deus já tinha escolhido Jacó, Deus já tinha separado Jacó, amados. Em que Isaías vai relatar agora, que o Senhor, quando vai falar para Jacó, e já mudar o teu nome, e dado o nome de Israel, voltando lá para você entender melhor, o Senhor diz para ele: agora pois ouve, Jacó, servo meu, ó Israel, a quem eu escolhi. Assim diz o Senhor Deus, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem eu escolhi. Diga glória a Deus. O que Deus estava falando para Jacó, amados, houve um momento que o Senhor olha para Jacó e diz: Jacó, desperta e para ouvir agora, porque tu és o meu servo, aquele que eu escolhi, aquele que eu separei, aquele a qual eu escolhi para mim. Aí o Senhor vai e fala para ele assim, ó: assim diz o Senhor Deus que te criou. E Deus começa a apresentar o Deus que te criou, o Deus que te formou desde o ventre, e é o Deus que te ajuda. Sabe uma revelação que Deus está mostrando e se revelando para Jacó? É como se Jacó tivesse parado ouvindo o Senhor, e Deus falando para ele: eu sou aquele que te separei. Como se Jacó está parado e ouvindo o Senhor, e o Senhor olhando para ele dizendo assim: sou eu que te escolhi, foi eu que te separei, Jacó. Aí Deus fala para ele assim: eu sou aquele que te ajudo. Eu fico imaginando que passa na cabeça de Jacó agora os momentos tão difíceis, os momentos que ele passou beirando na morte, e viu que aquela situação não aconteceu, a morte não pôde tocar. Eu fico imaginando que Jacó já começa a lembrar: ele é o que me ajuda, ele é o que me ajudou. Então mesmo antes de eu conhecer ele já estava lá, ele já estava no controle de tudo. O que o Senhor Deus está dizendo: Jacó, eu sou aquele que te ajuda, eu sou aquele que te levantei, eu sou aquele que te separei. Você nem sabia, mas desde o ventre da sua mãe eu já tinha te separado. Sabe, agora depois que conhece o Senhor, entender é fácil, e relembrar o que o Senhor fez. Mas enquanto os momentos que Jacó pensava que ele não era alguém que o Senhor tinha separado, mas ele era separado do Senhor. Enquanto Jacó não sabia que alguém estava dando livramento, mas o Senhor estava lá guardando. Enquanto Jacó estava vivendo, e a Bíblia fala um pouco sobre a história de Jacó, e quando ele passava risco de vida, o Senhor estava guardando e ele não sabia.
Ou seja, Jacó caminhando e Deus guardando, Deus separando, alguém falando de Jacó, alguém julgando Jacó, Jacó com a intenção errada no coração de seguir daquela forma, e Deus lá prestes a entregar o maior propósito que Deus colocou na vida dele. Amados, é preciso a gente entender uma coisa nessa noite: o Senhor separou e é o Senhor quem guarda. Quando o Senhor escolhe, Ele cria situação para ser abençoado. Pastor, não estou entendendo. Amados, você não está na presença do Senhor por acaso. Você não foi por acaso levantado a lutar pela sua família. Não é por acaso que você entra em batalha, em luta, que dá até vontade de parar. Não é por acaso que você passa dias ruins, dia de tribulação. Não é por acaso que você olha e fala: Senhor, porque só eu estou na tua presença, sendo que eu queria tanto que a minha casa tivesse, meus entes queridos. Não é por acaso, amados. Você precisa entender que quando Deus tem um propósito, Ele não escreve errado, mas o Senhor é bem claro, Ele escreve reto em linhas tortas. O Senhor, Ele é o Deus que, a palavra do Senhor diz, Ele arreta as veredas tortas. O que é isso, pastor? Ele arreta o caminho. O caminho pode ser totalmente torto, fora daquilo que não é propósito do Senhor, mas Ele arreta. Pastor, que não estou entendendo. Quando Deus tem propósito na vida de alguém, vai acontecer, e não importa o tempo, não importa a hora. Pastor, ainda não estou entendendo o que o Senhor está querendo dizer. Mas nós precisamos entender que há um propósito de Deus na vida de cada um aqui nessa noite. Que ao chegar aqui não é por acaso, que ao ser chamado não é por acaso, que ao ser levantado, escolhido, e está orando pela tua casa, que mesmo às vezes dá vontade já não orar mais, mas não é por acaso. Há um propósito de Deus na sua vida. Alguém que apontou em ti, e não é ser humano, mas o Senhor, e está te dizendo essa noite: eu te escolhi, eu te separei para lutar pela sua casa. Aleluia. Oh Senhor, a palavra do Senhor vai dizer bem claro que o Senhor olha para Jacó e dá atrás palavras, e Jacó não tema, Jacó continua: Jacó, eu sou contigo, Jacó, eu te ajudo, Jacó, você é aquele que eu escolhi. Aí o Senhor vai dizer o porquê. Porque o Senhor vai lá no versículo 3 agora, e diz assim para Jacó: Jacó, porque eu derramarei água sobre os sedentos, e torrentes, ou seja, correntes d'água, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, ou sobre a tua descendência, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Depois que o Senhor Deus fala para Jacó: Jacó, eu te separei, eu te escolhi, sou eu que te ajudo, sou eu que estava no propósito de tudo. Jacó, eu te separei, eu mudei o seu nome. O Senhor olha para Jacó e diz assim: Jacó, porque eu derramarei água sobre os sedentos. Aí eu fico imaginando que Jacó talvez ainda não está entendendo aonde o Senhor quer chegar. Porque o Senhor primeiro se revela a ele, traz a ele uma confiança, mostra para ele que ele tem um Deus, que ele é escolhido, que ele é separado, que foi o Senhor que mudou a história dele, e que não há outro Deus ali acima dele. Aí Deus pega e fala para Jacó: porque eu derramarei água sobre os sedentos. Eu fico imaginando que Jacó estava pensando: o que o Senhor está querendo dizer? Aí o Senhor vai mais além e diz assim: e derramarei as torrentes sobre a terra seca. O que o Senhor Deus está dizendo é que Ele vai derramar sobre aquele que tem sede. E de repente Ele diz assim: sobre a terra seca eu farei passar águas transbordantes. Em outras palavras, como uma corrente de água. O que o Senhor está querendo dizer? Ele está mostrando em cima de uma necessidade é onde Ele vai agir. Em cima de uma necessidade é onde Ele vai tocar. Mas porém talvez Jacó ainda deve estar pensando: em que necessidade? Aonde? E é onde o Senhor diz para ele: Jacó, e eu derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia. Sabe o que eu consigo entender dentro da palavra do Senhor? Deus me faz entender e dizer: mas eu não vejo Jacó dizendo que está preocupado com a família.
Eu não vejo Jacó chegando até o Senhor e dizendo: Senhor, eu tenho uma causa para entregar ao Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família. Eu não vejo a palavra de Deus dizendo que Jacó está preocupado, que Jacó tem uma situação para resolver, que tem alguém precisando de um milagre na casa. Mas o Senhor vai para ele e diz: Jacó, eu sou o teu Deus, e eu derramarei o meu Espírito sobre a tua descendência. Mas espera aí, mas Jacó não falou nada. Mas a gente precisa entender, amados, que a nossa postura na presença de Deus é que gera bênção no nosso lar. Às vezes a gente fica preocupado e pensando: pastor, mas eu estou buscando para alguém aqui que tem um coração duro, ainda não conheceu o Senhor. Pastor, tem alguém que nem aceita o nome do Senhor, amados. A primeira bênção a entrar no lar primeiro vem através da nossa postura na presença de Deus. A primeira resposta que o Senhor nos dá é que a resposta dele vem decorrente daquilo que é a minha posição na presença do Senhor. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque Jacó, o Senhor está dizendo para ele: Jacó, eu vou derramar o meu Espírito sobre a tua descendência. A minha bênção vai estar sobre a tua descendência. Mas antes o Senhor disse para Jacó: Jacó, eu te separei, eu te escolhi. E quando a Bíblia vai falar sobre Jacó, que Jacó se posicionou quando o Senhor chamou. Será que a gente tem se posicionado quando o Senhor nos chama? Como que a gente tem agido? Será que forma que a gente tem olhado quando o Senhor fala assim: ó, confia e não se desespere pelo amanhã, espere e vai vir a provisão? Será de que forma que a gente tem agido quando o Senhor fala: eu estou guardando, aleluia? E a gente até fala para o Senhor muitas das vezes no culto: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Mas daqui a pouco eu não durmo, então não entreguei na mão do Senhor. Não dormi preocupado, pastor, então não entregou. É aquela mania da gente entregar na mão do Senhor e fica olhando, de repente bate o desespero, vai lá e toma da mão do Senhor de novo. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque o que ele apresenta para Jacó, eu vejo a palavra do Senhor falar em Gênesis um pouco sobre Jacó, em Êxodo em diante. A Bíblia vai dizer que o Senhor, quando separa Jacó, ele se posiciona. Que quando Deus chama, ele se levanta. E que quando Deus fala, vai, ele vai. E eu vejo que a Bíblia fala que Jacó era aquele homem que confiava no Senhor, que fazia voto com Deus. Jacó foi um dos que disse para o Senhor: Pai, se o Senhor me guardar nessa viagem, eu vou tirar o meu dízimo. Que a gente estava falando aqui agora há pouco. Ele foi um dos patriarcas que dizimou ao Senhor, que entendia o mistério espiritual do que é o dízimo. Alguém que falou e fez um voto para o Senhor: Pai, se o Senhor me guardar nessa viagem, eu faço um voto com o Senhor. Tudo lá no começo, desde o começo. Porque o que é de Deus, amados, não tem segredo, é bem claro para as nossas vidas, é bem reto os propósitos que Deus tem para a nossa vida. E a Bíblia relata essa passagem de uma viagem para Jacó. A Bíblia relata que o Senhor, Jacó, ele sente cansaço na sua viagem, e que ele adormece debaixo de uma árvore, e que ele coloca uma pedra como um travesseiro. Quem é que se anima a colocar uma pedra como travesseiro? Ele está entendendo que ele fez um voto lá atrás, e que não importa a situação na caminhada, ele vai descansar na presença do Senhor. Quem é que se anima a fazer uma pedra de travesseiro? Ele não quer saber. Ele está entendendo que ele fez um voto lá atrás, e que não importa se a pedra, ele vai descansar sobre a pedra. Eu não sei se você está entendendo, mas ele fez um voto lá atrás, e ele não importa se é debaixo de uma árvore, se pode correr risco de vida, onde é. Ele entendeu que o momento de descansar é o momento de descansar na presença do Senhor. Não importa a hora, não importa o momento, ele descansou, porque ele fez um voto com Deus, e ele sabe que um voto com Deus só precisa da parte dele agir, porque o Senhor nunca falhou e nunca vai falhar. Sabe por que o Senhor diz assim: ó, faça um voto se for cumprir, se não for cumprir é melhor que nem faça. Isso é bíblico. Por quê? Porque da parte dele é bem certo que Deus é reto, justo, ele não vai falhar. Agora a gente falha, a gente erra com o Senhor muitas das vezes. Muitas das vezes, quantos de nós, ou seja, quem é que um dia não fez um voto com o Senhor e não cumpriu? Quem é? Principalmente no começo, ou principalmente num tempo que a gente fez um voto pela emoção, pela a situação de dor que era, mas quando Deus cumpriu, não honrou ao Senhor. Eu a lembro de uma família muito conhecida nossa, e que conta até hoje. Ela fala assim: pastor, eu tenho até medo, porque ela, um pai de uma irmã, ele fez um voto com o Senhor
muito buscando, precisava demais se aposentar. E fez um voto com o Senhor, não tinha lógica para ele se aposentar. E ele fez um voto com o Senhor, quando Deus se aposentar: Senhor, eu vou tirar o meu dízimo da minha aposentadoria. E fez um voto, e o voto chama a atenção do Senhor. Que atenção é essa? Fidelidade, não valores. Para você entender melhor, porque às vezes eu falo chama atenção, e às vezes a pessoa pensa valor, não. Ele é dono do ouro e da prata, a palavra do Senhor diz. O que chama atenção no Senhor quando fala voto, compromisso, é fidelidade. E porém essa irmã diz que ele fez esse voto e colocou na presença do Senhor. E logo o Senhor foi preparando, ele viu as coisas se encaixando. Tudo que era tudo ao contrário, Deus foi encaixando as coisas e fez. Mas a partir da hora que aquele homem aposentou e com um bom salário, ele não teve coragem de honrar o seu voto. Não teve coragem de cumprir ali o seu compromisso. E essa filha cristã até falou: pastor, eu tenho até medo, eu não posso fazer nada, porque quem fez o voto foi ele. Então a gente precisa entender que muitas das vezes, quando o Senhor fala de um voto, o que chama atenção é fidelidade. Jacó fez um voto com o Senhor e falou: Senhor, me guarde nessa viagem. E quando ele fez um voto, o Senhor disse que ali seguiria honrando ele. Ele descansa, ele segue num propósito de acreditar no Senhor. Chega um momento do cansaço, ele deita debaixo daquela árvore, coloca uma pedra como travesseiro e vai descansar. E sabe o que a Bíblia diz, amados? Porque nós, se fazer isso, nem dormir à noite não dorme. Mas a Bíblia diz que Jacó até sonhou. Você consegue entender o tamanho da confiança no Senhor? Porque Jacó, quando ele abre os olhos pensando que está acordando, mas não estava. Mas ele estava sonhando e viu que ele olhava e via uma escada que descia até ele. E aquela escada dava até o céu. E ele olhava na escada e disse anjos. Subia e disse anjos. Subia e disse anjos. E uma presença poderosa em volta de Jacó. E Jacó olhando, Jacó observando aquela situação em que anjo subia e anjo descia. E ele se adormecendo, ele ali em sono, ele sonhando. Ou seja, melhor dizendo, aquela visão que Deus estava dando a ele, falando com ele. Mas ele está descansando e sonhando. E que a Bíblia diz que quando Jacó acorda, ele sente que alguém estava ali com ele. Você consegue entender pelo discernimento espiritual do que Jacó está dizendo? Porque ele olha à volta e não vê ninguém, mas ele sente que alguém estava ali, que alguém estava do lado. Pela presença que estava ali, ele sabia que o Senhor estava. Em que ele dá nome àquele lugar, pois que aqui eu encontrei o Senhor. Porque aqui o Senhor estava. Ele diz: levanta após o seu descanso e segue uma caminhada. Eu creio que Jacó entende que nesse propósito que Deus revela e dá um sonho a ele de uma escada até o céu, em que anjos subiam e descia. Jacó entende que o propósito na presença do Senhor é descansar, porque é um degrau de cada vez. A gente precisa entender e que na nossa vida, humanamente falando, não é que o Senhor perde o controle, mas tem dia que está no alto e tem dia que se sente lá embaixo, subindo e descendo. Muitas das vezes na nossa caminhada como cristão, tem dias que a gente está fervoroso na presença do Senhor, e tem dias que a gente não quer nem sair de casa. Tem dias que a gente está dizendo: Senhor, tem misericórdia, estou passando um dia mal hoje. Não conta para ninguém, mas está ali falando: Senhor, só me ajuda a vencer, Pai, esse dia. Só me ajuda a vencer esse dia mal. Só me ajuda a vencer esse dia ruim. A gente entende que na caminhada assim, subindo, mas na mesma hora também está descendo. Mas que em todo momento o segredo não é estar subindo ou descendo o que está passando. O segredo é quem é que está do lado. Jacó acorda e sente que ali o Senhor estava. Sabe o que é que isso? Não importa a caminhada, não importa de que forma, Deus está dizendo: descansa no Senhor, porque Ele é Deus para fazer. Ah, pastor, Deus fez uma promessa. Descansa, amado, espera, aguarde. Aonde Deus apontou e escolheu, fique em paz, porque pode passar o que for, o inferno vai se estremecer, mas o propósito de Deus vai se realizar na tua vida, em nome de Jesus. Você crê? Glorifica o santo nome do Senhor. Aleluia. Pode passar a situação que for, porque Deus está dizendo para Jacó: Jacó, sobre a tua posteridade, sobre a tua descendência eu derramarei bênção. Sobre a tua descendência eu vou derramar água sobre as terras que estão secas. Sobre os sedentos eu vou entregar. Sabe o que é isso? Era Deus revelando a ele: Jacó, você não sabe ainda, mas está vindo uma geração que será usada por mim através da sua vida. Sabe o que é isso? É eu entender hoje e acreditar no que Deus está falando hoje,
e guardar no coração. Por quê, pastor? Porque daqui a alguns anos terá uma descendência de pé e adorando o Senhor. Terá uma descendência no altar pregando a palavra do Senhor. Sabe o que é isso? Terá uma descendência que às vezes muitos de nós não estarão aqui, mas vai dizer assim, ó, meu pai, ele era aquele que me ensinou assim na palavra do Senhor. Alguém que vai dizer, minha mãe era aquela, chamava ela até de boba fanática, mas era uma mulher de joelhos dobrados, e eu só estou aqui porque ela consagrou, ele consagrou a minha vida na presença do Senhor. Sabe o que Deus está revelando para Jacó? Aí, Jacó, eu vou derramar água sobre os sedentos. E talvez Jacó está pensando sobre quem é esse? Deus não está falando do momento, Deus está falando de algo futuro. Deus estava falando para ele de algo que estava vindo por vir. Aí Deus começa a revelar e dizer assim, que eu imagino que Jacó começa a entender agora, amados, ó, no versículo 4 em diante diz assim, ó, e brotarão como a erva, oh aleluia, como salgueiro junto às correntes das águas. Versículo 5 ele vai dizer mais além, um dirá, quem? Oh aleluia. Olha o que ele está dizendo sobre a descendente de Jacó. Um dirá, eu sou do... Eita glória. Outro se chamará do meu nome de Jacó, e o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Sabe o que o Senhor está dizendo sobre sobrenome? Descendência, raiz. Quando o Senhor fala de sobrenome, vai dizer o sobrenome de Jacó, sobrenome de Israel. É que o que eu estou dizendo, alguém vai olhar e vai dizer, a raiz dele é da fulana, a raiz dela é da fulana. Pastor, eu ainda não estou entendendo. O Senhor te levantou na presença do Senhor, não foi para parar por aqui, mas Ele quer continuar a bênção na tua descendência. Você que tem filho, filha, você precisa entender que as bênçãos do Senhor, ela não para aqui, o chamado do Senhor não para aqui. Assim a gente olha, o Senhor me trouxe a me colocar aqui na cadeira, buscar, adorar Ele, e eu senti o Espírito Santo, estou crescendo, pastor, espiritualmente, maravilha está acontecendo. Sim, mas o propósito do Senhor não para aí. Jacó está sem entender, e Deus está falando para ele, Jacó, eu vou derramar água sobre os sedentos. Jacó, a minha bênção, para você entender melhor, vai ser derramada sobre a tua posteridade. Jacó desperta, peraí, o propósito de Deus, então não é só sobre a minha vida, não é só sobre o meu ministério, não é o propósito do Senhor só sobre mim. Jacó começa a entender, peraí, ele está dizendo que a bênção dele através da minha vida, ela vai seguir em diante. O Senhor me faz profetizar nessa noite. Levanta a tua mão direita para o céu. Tem pessoas que nessa noite quer ouvir, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Porque tem cristão que nessa noite ao ouvir diz assim, teu coração queimou e diz, Senhor, como eu queria que meus filhos viessem para a tua presença. Você precisa entender que enquanto Isaac estava na presença do Senhor, oh aleluia, Jacó nasce com um nome de derrota. Jacó ainda não está na presença, mas havia um propósito, e não era por causa somente de Jacó, mas por causa da raiz, da onde saiu Jacó. O Senhor nessa noite manda te dizer, amados, oh aleluia, as bênçãos do Senhor para a tua descendência depende mais da tua postura na presença do Senhor. Qual é a tua sede na presença dEle? Qual é o teu compromisso na presença do Senhor? Oh, aleluia. Qual é a tua vontade? Qual é a tua posição na presença de Deus? É a tua chamada, a raiz sai de ti. É através do teu chamado que vai crescer uma nova nação, que virá descendências abençoadas. Pode ainda não estar na presença do Senhor, mas Deus diz assim, eu sou Deus para fazer, eu sou Deus para quebrantar coração, eu sou Deus para honrar uma família que tem essência, que tem raiz. Aleluia. Qual é a tua posição na presença do Senhor? Deus me faz profetizar que não importa a situação, permaneça fiel, não importa a caminhada, descansa. Deus está dizendo, descansa, pois a tua descendência está nas minhas mãos. Aleluia.
Só quem crê glorifica bem forte o santo nome. Aleluia. Por enquanto Jacó está pensando que o propósito é só com ele, não é. Por enquanto Jacó está pensando, glória a Deus porque Deus mudou a minha vida. E eu estou na tua presença, glória a Deus porque o Senhor é comigo, Pai. Glória a Deus porque o Senhor me escolheu. E Deus está dizendo, Jacó, não para aí. Por que a palavra diz, será que a visão dele não é igual a nossa? A gente tem limite, mas a visão do Senhor não. Enquanto o Senhor Deus está trabalhando na tua vida, e muitas das vezes te dizendo, te posiciona, não é só pela tua vida, porque ainda tem uma descendência para ele levantar. Não é só sobre ti, é sobre a tua casa e entes queridos. Há alguém com propósito, com chamado que você menos imagina. Há alguém lá que é aquele que é mais duro, e você pensa, jamais é aquele, é aquele. Porque chamado e propósito do Senhor é Ele que tem, é Ele que escolhe. A palavra diz que Ele pega aqueles que não são e coloca aonde Ele quer, para confundir os que pensam que são. Ele pega, a Bíblia diz, os loucos para confundir os sábios. Ele escolhe, Ele separa. Ele é Deus que sabe de cada propósito. Ele é o Deus que conhece. Ele é o Deus que sabe de tudo. Ele é o Deus que, ainda que possa, o caminho está totalmente fora da presença dele. Aonde ele tem propósito, somente permaneça na presença do Senhor. É a tua raiz, é os teus joelhos dobrados, é a tua posição na presença de Deus, que é o que vai resultar em bênção no nosso lar. Porque a palavra diz, ensina a criança o caminho que se deve andar, para que quando ele crescer não se desvie dele. O Senhor só diz uma coisa, só ensina. Quem faz o resto é Ele. Só ensina, só fale. Quantos de nós, muitas das vezes, e eu me lembro, que ia ensinar, colocar na presença do Senhor, mas chegou um momento que eu não queria ouvir. Mas o Senhor falou, ensina, quem faz sou eu. Quem que segura um jovem quando já toma uma certa idade, e vamos dizer na linguagem popular, empaca a carroça, que pode bater, você pode falar, pode trancar, pode tomar celular, mas se empacou, chega um momento que você olha e fala, Senhor, é só o Senhor agora. E essa é a realidade. Tem momentos que acontece assim. A gente como pastores já passou muita situação de pai já olhar e falar, pastor, eu já fiz de tudo. Não tem situação que molda. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque há uma resistência do inimigo. E aqueles momentos, o Senhor é quem sabe. E igual eu falei, tem certa situação aqui, dentro da palavra do Senhor, primeira vez, muitas das vezes, precisa saber o que tem lá fora, para dar no valor do que Deus derrama aqui dentro. Quando se trata de jovem, então, como um dia eu passei, precisei ver o que tem lá fora. E quando eu vi que só tinha o que a palavra diz, que o diabo só vem para roubar, matar e destruir, só engano e mentira, aí eu comecei a dar valor naquilo que foi apresentado na minha vida desde criança, naquilo que a minha vida foi consagrada ao Senhor e entregue. Alguém que eu pensava nunca que é para a minha vida, quando já vê alguém, Deus levantou alguém, já foi falando, Deus tem propósito sobre a tua vida, você vai levar a palavra do Senhor, você vai ser levantado. E eu já pensava, eu corro de gente. Quem conhece a nossa família sabia, eu tempo que eu morar com a minha avó, para dizer melhor, sabe que tem um pessoal, quando chegava alguém, e tinha aquele tempo que todo mundo já corre, tranca as portas, só o homem da casa vai lá atender, esconder. Eu vivi tempo assim. Vivi tempo assim que tinha medo de gente, vergonha de sair conversar de forma alguma. Aí Deus pega e fala, vai pregar a palavra do Senhor pra gente. E a gente entende que a gente tentou fugir, tentou correr, mas quando eu ver essa palavra aqui, ó, é que a gente a lembra. Tentamos correr, e o propósito do Senhor não era correr, era deixar para que ver, porque o que Ele tem para nós é muito maior. Você precisa entender que o propósito do Senhor não para só na tua vida, Ele vai adiante. Tem alguém na sua casa que precisa da tua oração. Tem alguém na tua casa que só está no meio nosso ainda, porque só você tem os joelhos dobrados. Tem casas que não caíram ainda, porque você está na presença do Senhor, e nem vai cair em nome de Jesus, porque você está na presença do Senhor. O que é isso, pastor? A gente não está vendo. É como Deus estava se revelando para Jacó. Você não viu, mas eu te separei lá no ventre. A lógica era totalmente ao contrário, mas eu já tinha te escolhido. A lógica não era de você crescer e se tornar Israel, um dos patriarcas da fé, um dos homens que eu vou poder citar e dizer, ele teve fé na minha presença. Não era lógica, mas o Senhor falou, eu escolhi, eu separei, então vai acontecer.
Você precisa entender, mãe e pai. Não sei porquê, mas Deus me manda dizer muito isso hoje sobre filho. Você precisa entender, mãe e pai. Continua a se posicionar na presença do Senhor. Porque aonde Deus apontou, pode passar o tempo que for, daqui a pouco começa o reboliço. Não se assusta. Não se assusta, porque daqui a pouco começa o reboliço e a gente começa a se assustar. Opa, tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Quando Deus quer fazer um reboliço na vida de alguém, mostrar que Ele está chamando, Ele vai mostrar. Quantos de nós não chegou aqui assim? Para mim ter tomado uma posição e ter dirigido a se levantar e abrir um ministério para seguir nessa caminhada, precisei passar situação dolorosa. Sobre os mais velhos sabem disso. Porque tentei fugir o tempo todo. Correr o tempo todo, não é isso, Senhor. A entender que quando eu pensava assim, se o ministério, Senhor, se eu abrisse o ministério, a responsabilidade é tudo sobre mim. Eu não sou capaz. E Deus quer esses. Porque quando você acredita que é, e você começa a tomar o lugar da glória de Deus, não serve. A gente precisa entender que não somos. Na presença do Senhor, Ele nos faz. Não somos. Na presença do Senhor, Ele nos faz. Ele que honra. Ele é quem levanta. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque Deus trouxe pessoas aqui nessa noite para te dizer, não preocupe. Deixe de esquentar a tua cabeça em momentos que não é para esquentar. Descansa na presença do Senhor, porque no tempo oportuno Ele vai se revelar. No tempo oportuno Ele vai te mostrar qual é o propósito dele. Deus está dizendo para a pessoa aqui nessa noite, aleluia, descansa o teu coração. Ainda que pareça num lugar que é chão, que é pedra para descansar. Jacó falou, se eu estou na presença do Senhor, eu não quero saber o ambiente, eu vou descansar porque Ele é Deus. Eu não quero saber qual é a situação, eu vou descansar porque daqui a pouco vai começar o reboliço de Deus. E Deus vai fazer, porque Ele é Deus, aleluia. Só quem crê glorifica o santo nome do Senhor. Para encerrar, Deus diz isso tudo para Jacó. Ele que disse para Jacó, dirá, eu sou do Senhor. Alguém vai gritar, eu sou do Senhor, sobre a descendente de Jacó. O outro se chamará do nome de Jacó também. E o outro ainda se escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Aleluia. É Deus que traz. Quando Deus está dizendo nome, identidade, amados. E essa identidade, não espera ela de homens, não espera ela de homens jamais. Você precisa entender que a identidade que Deus está falando, ela é do céu. De homens, tem muitas pessoas, tem muito mais que não acredita em ti do que quem acredita. Tem muitos mais para tentar te derrubar do que para te apoiar. Quando Deus está dizendo sobre nome e identidade, é a identidade que Ele quer para a tua vida, que Ele separou, que Ele escolheu. É onde Ele está dizendo para Jacó, essa é a tua identidade, eu mudei o teu nome. Jacó, a tua descendência será abençoada. Um vai gritar, eu sou do Senhor. Sabe o que é isso? Alguém vai gritar, alguém vai olhar e falar, aquilo lá, é filho de Jacó. Ele tem descendência, ele tem raiz. Alguém vai olhar para o outro e vai dizer, aquilo lá também é filho de Jacó. Ele foi ensinado, ele tem raiz, ele tem descendência. E Deus vai dizer assim para Jacó, para encerrar, no versículo 6, assim diz o Senhor, amados, aleluia, Rei de Israel, o seu Redentor. O que é o Redentor? Nosso libertador, aquele que nos libertou lá na cruz. Nós podemos cantar de noite dizendo, Senhor, Tu és meu Redentor, Tu me fez livre lá na cruz, aleluia. O seu Redentor, o Senhor dos exércitos. O que aquele Senhor diz? Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Esse Deus está com D maiúsculo. Então esse Deus que Ele está dizendo é o único verdadeiro, porque há outros deuses aí, de mentira, de engano, e que luta para destruir a vida das pessoas. Há outros deuses, outros caminhos, entre aspas. Mas o Senhor está dizendo que Ele é o único Deus verdadeiro. E que Ele está dizendo para Jacó, eu sou o único Deus, eu sou o teu Redentor. Eu te fiz livre, eu te escolhi, eu te separei, aleluia. Aí Ele diz mais no versículo 7, quem há como eu, feito predições ou revelações, desde que estabeleci o mais antigo povo. Quem que é o mais antigo povo na palavra do Senhor?
Vai lá para Gênesis, lá para o comecinho. Mas desde aquele tempo, o Senhor já tinha feito as predições que a gente vive hoje. E que está aqui tudo dentro da palavra do Senhor. Quem há como eu feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim. Quem é que esse anuncia as coisas futuras e as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, diz o Senhor, não temas. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu não sei como estava a visão de Jacó, mas Deus se apresentou muito bem apresentado para ele. Eu não sei como que estava a credulidade de Jacó, mas eu imagino que Deus teve que se apresentar de tal forma para dar uma balançada nele, dizendo: Jacó, você precisa entender que quem fala contigo é o teu Redentor, é aquele que te escolheu, te separou. Jacó, há outro Deus além de mim? Eu que fiz predições desde lá do mais antigo povo, e tudo que eu falei tem acontecido. Aí Deus pega e fala para Jacó: se tenha, coloca diante de mim e exponha ele, e faça com que ele faça o que eu faço. É o que Deus está dizendo para nós. Ainda que está difícil, pode ser batalha na presença do Senhor, mas Ele é o único Deus que pode fazer o que ninguém mais pode. É o melhor, é o caminho, é o melhor caminho, o caminho que salva. É fácil, pastor? Não. É de batalha? É. De luta? É. Mas é o único, amados, que leva a salvação. Aquele caminho de luta, mas aquele que está sempre presente, ajudando, dando a mão. Que Ele disse para Jacó: Jacó, eu sou o que fiz predições e que tudo aconteceu. Jacó, e tem mais: vós sois as minhas testemunhas. O que o Senhor está dizendo para ele? Jacó, você sabe quando eu falei contigo. Jacó, você a lembra quando eu falei ao teu coração. Jacó, você a lembra quando eu te fiz da minha testemunha, quando eu te separei. Amados, a gente sabe que o Senhor fala conosco na casa do Senhor. Deus usa alguém para falar. Deus está falando nesse momento aqui. Mas Deus, Ele visita particularmente. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? O Senhor visita particularmente. O Senhor fala. O Senhor cobra. O Senhor faz queimar o coração. O Senhor faz mostrar situações que através da situação Ele fala contigo. Porque principalmente na situação que você não quer crer nada que houve, aí Deus vai lá particularmente e fala. E não tem como fugir, não tem como correr. Esse é o momento que Deus estava falando: Jacó, você é a minha testemunha. O teu povo sabe quem sou eu na tua vida. Sabe o que é isso? Era Deus balançando Jacó, dizendo: Jacó, desperta, porque tu me conhece. Levanta a tua cabeça e continua seguindo, pois eu vou honrar a tua casa. Quem que é Jacó aqui nessa noite? Somos nós que sabemos quem é o Senhor. Deus está dizendo: você sabe quem é Ele. Deus está dizendo para ti: Jacó, desperta, porque tu me conhece. Sabe quem sou eu que te chamei. Sabe quem sou eu que te mando posicionar. Porque eu tenho vitória para a tua descendência. Eu tenho vitória, aleluias, para a tua casa, Jacó. Oh, Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Amanhã vai chegar para a glória de Deus. Eu sempre digo que a gente não conhece o amanhã, mas a gente vive pela fé, crendo. Você precisa entender que quando o amanhã chegar, esse dia que nunca mais volta. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque Deus faz entender, amados, que estamos seguindo. Você não está retrocedendo. Até o parar é engano para nós. A gente acha que está voltando para trás. Não está. Não está. O tempo está seguindo. A gente que parou nele. E enquanto isso acontece, a gente está perdendo o que Deus tinha. O que Deus já tinha preparado. Ele não invade. Ele não invade. O que é isso, pastor? A gente precisa entender que não importa a situação, estação ou tempo. Deus está dizendo: caminhe. Caminhe. Dá mais um passo. Confia. Mas tem dia que não é fácil, pastor. Dá o passo no dia que não é fácil. Dá o passo no dia ruim.
Tem dia que é maravilhoso, dá um passo da mesma forma. Ah, mas a vontade de voltar, ninguém volta, amados. Ninguém volta. Tem como voltar ao começo desse culto? Nunca mais. A gente volta 7h30 desse dia de hoje, quinta-feira. Não volta. É apenas uma ilusão, um engano, que a gente na verdade faz parar. E o tempo está passando. E na hora que era o momento da gente receber, a gente só está perdendo tempo e naquilo que Deus tem para a nossa vida. O que é isso, pastor? Vai chegar a tua vitória, não importa a hora ou o tempo. Vai chegar. O dia da honra chega. Chega, não importa a hora. O novo tempo do Senhor, Ele chega, amados. Você precisa entender isso. Eu estou dizendo isso da parte do Senhor, que Ele me manda dizer: o tempo da honra chega, aleluia. Pode estar passando o tempo que for hoje, vai chegar o tempo, pastor, mas o tempo está passando para mim, está acontecendo isso. Abraão disse para o Senhor: Pai, eu estou envelhecendo. Senhor, tem buscado no Senhor um herdeiro. E ele estava preocupado: estou envelhecendo. E Sara nem se falava mais, já não acreditava mais. Sabe, alguém que se escorou e parou ali na fé e disse: parei aqui, vou viver por viver. Alguém que estava nessa fé, em que o dia Deus desce no tempo que não era tempo, humanamente falando, desce na hora que não era hora, desce dentro de uma lógica que não era lógica humana, mas ele desceu na lógica do céu, do Senhor, e fala com Abraão: eu voltarei daqui 1 ano, daqui 9 meses, e tu terás o herdeiro que você tem buscado. A Bíblia diz que quando Sara ouve, ela sorri. Sabe, alguém que já não acredita mais e